Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Oliveira e eu vou ser o professor de vocês de Direito Administrativo. Este é um curso regular de Direito Administrativo, em que nós vamos tratar de todos os tópicos dessa matéria que caem normalmente em concurso. Como vocês sabem, o Direito Administrativo é uma das matérias mais cobradas em concurso público e por isso nós devemos estar muito atentos ao seu estudo. Nós trataremos nesse primeiro curso de Direito Administrativo Regular, sobre a introdução ao Direito Administrativo, vamos falar do conceito, do objeto, das fontes do Direito Administrativo, falaremos também do regime jurídico administrativo e dos princípios administrativos, do princípio da supremacia do interesse público, do princípio da indisponibilidade, da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e muitos outros. Todos esses que são sempre cobrados em concurso público. Falaremos ainda dos poderes administrativos, do poder discricionário, poder vinculado, poder de polícia, poder disciplinar, o poder hierárquico. Vamos falar também de atos administrativos com todas as características que sempre são cobradas nas principais provas de concurso. E também vamos falar, ainda neste curso de Direito Administrativo 1, sobre licitações e contratos administrativos, que é um tema muito recorrente, bastante detalhado, mas que será visto aqui por nós de maneira bem tranquila, né? Afinal, todos nós queremos passar num bom concurso público, não é isso? O concurso público hoje é uma das melhores opções profissionais no Brasil em termos de remuneração e, por que não dizer também, em termos de realização pessoal. Eu costumo dizer para o pessoal que você consegue encontrar um bom cargo público onde quer que você esteja. Existem cargos públicos de diversas áreas, com diversas remunerações. É possível aliar a satisfação pessoal a uma boa remuneração, certo? Então, não há porquê você não conseguir, não investir nessa empreitada para se tornar um excelente servidor público, contribuir com o nosso país, não é? Agora, para isso, você vai ter que se dedicar. Se você está aqui nessa videoaula, é porque você quer se dedicar, quer estudar, né? E vai, então, em sua casa, receber com todo conforto essas aulas de Direito Administrativo e também todas as aulas de outras matérias que o Ponto dos Concursos está oferecendo. Vai aliar juntamente com os livros, com os exercícios, com os comentários, os estudos, as tabelas, gráficos e resumos que nós vamos apresentar e você também tem que fazer para que você possa, então, conseguir passar no concurso. E lembre-se, não tem fórmula mágica, é sentar na cadeira e estudar, certo? Se fosse apenas ler e entender, todo mundo passava, mas não é só isso, você tem que ler, entender, praticar, fazer exercícios. É por isso que essa nossa aula, além da teoria, também terá muitos exercícios. Nós forneceremos listas de exercícios e comentaremos todos eles detalhadamente, dissecaremos os exercícios para que você possa aprender e consolidar, certo, os conceitos de direito administrativo. Para quem não me conhece, eu sou consultor legislativo do Senado Federal, já fui também auditor federal do Tribunal de Contas da União e já fui também analista de finanças e controle do Tesouro Nacional. Antes disso, fui oficial da Marinha por 7 anos, atualmente sou capitão-tenente da Reserva da Marinha do Brasil, certo? Sou concurseiro como todos vocês, quem tiver curiosidade pode pesquisar aí o meu currículo, vai saber que eu estou sempre atuando nos concursos, não só como professor, mas também como candidato, procurando sempre saber o que está acontecendo no mundo dos concursos, certo? Aqui você terá um professor de Direito Administrativo e também um professor de como se preparar, de técnicas para concurso, Nós temos, juntamente com estas aulas, nós temos as listas de exercícios que serão fornecidas a vocês, os slides que serão fornecidos a vocês e também o nosso fórum de dúvida, no qual você poderá formular suas dúvidas para que, então, o professor, no caso eu, responda todas as questões que você tiver sobre direito administrativo e sobre concursos em geral. Tudo bem? Então, vamos começar agora com o nosso direito administrativo? Inicialmente, nós temos que falar alguns conceitos iniciais, alguns conceitos jurídicos básicos que vão nos ser muito úteis lá na frente, quando estivermos estudando mais detalhadamente, mais diretamente o direito administrativo. Então vamos lá. Vamos lembrar que o direito, ele é o conjunto de normas coativamente impostas aos cidadãos. Mas para nós aqui no direito administrativo, é importante fazer uma diferença didática que existe entre o direito público e o direito privado. O direito público, pessoal, é aquele direito que rege as relações entre o Estado e os particulares, sendo que o Estado age nessa relação com supremacia do interesse público. Ele age na qualidade de Estado, ele age com poder de império, ele age numa chamada relação vertical. Já o direito privado, ele significa aquelas relações em que
os particulares interagem entre si. É uma chamada relação horizontal, em que há uma igualdade de direitos entre os particulares, ok? Nós podemos fazer o seguinte esquema para entender melhor isso, certo? Imagine numa relação em que há aqui o Estado e aqui o particular num nível um pouco mais abaixo. Essa relação em que o Estado está num nível superior é chamada de relação vertical. É uma relação vertical justamente porque o Estado ele age com supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Então, aqui nós temos a chamada relação de direito público. Agora, vejam, por que isso acontece? Justamente porque o Estado ele precisa defender os interesses da coletividade. Ele precisa agir com supremacia do interesse público. Ao desenvolver essa supremacia, esse poder de império, ele pode defender o interesse dos administrados, de maneira que, quando houver um interesse coletivo frente ao interesse individual, prevalecerá, em regra, esse interesse coletivo, esse interesse público. Isso é claro, desde que não sejam ofendidos direitos individuais. Nós vamos ver na aula de princípios administrativos, bem de perto, o princípio da supremacia do interesse público e vamos verificar como ele é, na verdade, um dos fundamentos do direito administrativo. Tá ok? Por outro lado, a relação pode se dar também, pessoal, entre particulares. Então imagina aqui um particular, certo? Um particular e aqui um outro particular, dois cidadãos, por exemplo, que desenvolvem uma relação qualquer, uma relação entre locador e locatário, uma relação entre alguém que quer vender um automóvel e o outro que quer comprar, uma relação de direito privado. Aqui nós temos uma relação horizontal. Horizontal por quê? Porque ambos estão no mesmo nível, estão em pé de igualdade. Não existe aqui supremacia do interesse público. Não existe aqui superioridade de um sobre o outro. Esta é uma típica relação de direito privado. O direito privado, ele é materializado pelo direito civil e pelo direito comercial, chamado hoje também de direito empresarial. Já o direito administrativo, ele está no ramo, ele está posicionado dentro do direito público. Ele é um dos ramos do direito público, certo? Então lembre disso. O direito público é aquele que rege as relações entre o Estado e os administrados, o Estado e os cidadãos, sendo que o Estado numa posição vertical, superior, supremacia do interesse público. Já o direito privado, ele rege as relações entre particulares, relações horizontais, certo? Em que não há essa supremacia do interesse público. Vai ser fundamental em todo o nosso estudo lembrar que o Estado, ao agir como Estado, como administração com poder de império, ele está agindo numa relação de direito público, sendo então o direito administrativo um dos ramos, um dos principais ramos do direito público. Tá ok? Muito bem, pessoal. Um outro conceito muito importante que nós precisamos tratar para estudar o direito administrativo é um conceito que nós estudamos lá na Teoria Geral do Estado, estudamos também no começo dos nossos estudos sobre o direito constitucional, que é a questão da forma de Estado, né? Quanto à forma de Estado, nós podemos ter um Estado unitário ou então um Estado federal. O que é a forma de Estado? A forma de Estado, pessoal, é a maneira como se dá a repartição do poder político no país. Num Estado unitário, nós temos um único centro de poder, um único centro de onde emana o direito, né? Um único parlamento central que produz as leis, que produz o direito, que vai reger todos os cidadãos. Já no Estado federal, nós temos diversos centros políticos, diversos centros de poder, um poder central, poderes regionais e no nosso país, o Brasil, temos ainda os poderes locais, materializados pelo município, certo? Então esse é o Estado federal. A repartição do poder político está mais descentralizada pelo território nacional, certo? E por que isso é importante para o direito administrativo? Porque nós vamos ver que determinadas matérias de direito administrativo
devem ser regulados apenas pelo poder central, no caso do Brasil, a União Federal. E existem outras matérias de direito administrativo que devem ser reguladas por cada um dos seus entes. A União, na esfera central, regula para os seus próprios servidores, por exemplo. Os estados, nas esferas regionais, regulam a matéria para os seus próprios servidores ou para os seus próprios administrados. E na esfera local, ainda os municípios podem regular isso para os seus próprios cidadãos locais, né? Então veja, imagine, por exemplo, a matéria de licitações. Segundo a Constituição Federal, compete à União legislar sobre normas gerais de licitação. Isso significa que a União vai editar uma lei chamada Lei Nacional para todos os entes federativos. É a nossa Lei 8666 de 1993. Ela regula normas gerais de licitações, não só para a União, mas também para os estados, os municípios e o Distrito Federal. E ela é produzida pelo Parlamento Federal, pelo Congresso Nacional. Já a norma referente aos servidores públicos é uma norma de cada ente. Por exemplo, a União possui a Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, da União, das autarquias e das empresas e das fundações públicas federais. Então veja, esta é uma lei apenas federal, regula apenas assuntos no âmbito da União. Se opõe à lei nacional, como a 8666, que regula assuntos para todos os entes federativos. Tudo bem? Então, pessoal, isso decorre porque existe na Constituição uma coisa chamada repartição de competências. Se eu tenho um Estado federal, eu preciso saber a quem compete fazer cada coisa. Se eu tenho União, se eu tenho estados, se eu tenho municípios, se eu tenho Distrito Federal, ora, a Constituição Federal vai ter que dizer quem deve legislar sobre cada assunto. E ela diz, como eu dei aqui o exemplo, normas gerais de licitações e contratos é competência da União. Estatuto de Servidores Públicos é competência de cada ente federativo. Desapropriação, por exemplo, que é um outro assunto de direito administrativo, compete à União legislar, está lá no artigo 22 da Carta Magna. Então, essa repartição de competências é definida na Constituição Federal e nós teremos que saber isso no estudo de direito administrativo. Pode cair uma questão de prova. A quem compete legislar sobre licitações? A quem compete legislar sobre serviços públicos? A quem compete legislar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos federais ou estaduais? Então, é muito importante esse conceito de Estado unitário e federal, bem como a questão da repartição de competências que está na própria Constituição. Tá ok? Bom, um outro conceito muito importante, pessoal, é a respeito das funções e dos poderes de Estado. Nós já estudamos lá no direito constitucional, na teoria geral do Estado, na ciência política, que o poder político, embora seja uno, ele se reparte em funções, não é isso, pessoal? O poder político, conforme ensina a doutrina, ele é uno e indivisível. Ele não pode ser delegado a particulares, ele deve ser exercido com exclusividade pelo Estado. Certo? Compete apenas ao Estado exercer o poder político, que a doutrina diz que é o uso legítimo da força, quando necessária, é claro. No entanto, o poder político se reparte em 3 funções que todos nós já devemos conhecer, né? Ou já ouvimos falar em algum momento. Quais são elas? A função legislativa, a função administrativa ou função executiva e ainda a chamada função jurisdicional. A função legislativa é aquela função de elaboração de leis, elaboração das normas gerais e abstratas de cumprimento obrigatório por toda a população. A função administrativa é aquela função de aplicação das leis para gerir as coisas do Estado, administrar a coisa pública, né? E a função jurisdicional é aquela função em que o Estado ele elimina, ele resolve os conflitos de interesse que surgem entre duas partes, né? Uma das características da função administrativa é que ela pode aplicar a lei de ofício aos casos concretos, ao contrário da função jurisdicional, que só pode aplicar a lei quando é provocado. Essa é a regra quase
absoluta, raríssimas exceções que nós estudamos no direito processual e no direito constitucional. Mas, em regra, o judiciário só atua de ofício, só atua por provocação, ao passo que a administração pode atuar de ofício. Uma outra diferença entre a função administrativa e a função jurisdicional é que a função jurisdicional ela resolve os conflitos de interesse com definitividade. Ela faz a chamada coisa julgada, ao passo que a função administrativa não faz coisa julgada, não é isso? Se você está insatisfeito com uma decisão que a administração pública tomou a seu favor, um benefício, uma pensão, algum tributo, uma multa, você pode ir ao judiciário discutir essa questão. A decisão da administração não é definitiva, como é a decisão de um juiz, de um tribunal do Poder Judiciário, não é verdade? Muito bem, e nós sabemos ainda que a função legislativa ela é tipicamente atribuída ao chamado Poder Legislativo. Que a função administrativa é tipicamente atribuída ao Poder Executivo e que a função jurisdicional é tipicamente atribuída ao Poder Judiciário. É claro que esses poderes exercem as funções como funções típicas, não é? A função típica do Poder Legislativo é legislar, a função típica do Poder Executivo é administrar e a função típica do Poder Judiciário é julgar. Mas nós sabemos também, e se não sabemos, vamos saber agora, que os demais poderes exercem as outras funções de maneira atípica. O Poder Executivo ele pode legislar, por exemplo, por meio de medidas provisórias e leis delegadas. O Poder Judiciário pode legislar quando os tribunais elaboram seus regimentos internos. O Poder Legislativo pode julgar quando o Senado Federal julga altas autoridades da República por crimes de responsabilidade. Os poderes legislativo e judiciário podem administrar quando eles organizam seus serviços internos, nomeiam servidores, fazem uma licitação, celebram um contrato administrativo. Então, pessoal, lembre o seguinte, o poder político possui 3 funções básicas de Estado: legislar, administrar e julgar. A função administrativa é principalmente realizada pelo Poder Executivo, mas atipicamente realizada pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. E, pessoal, adivinha qual é o objeto do direito administrativo? Quais dessas 3 funções, ou qual dessas 3 funções é estudada pelo direito administrativo? Ora, a resposta já está aí, é a função administrativa, certo? Então, o direito administrativo, nós vamos ver que é o ramo do direito público que estuda a função administrativa, bem como os órgãos, agentes públicos e entidades administrativas que exercem esta função. Bom, pessoal, esta foi apenas uma aula introdutória, apenas para que vocês saibam como vai se dar o nosso curso de Direito Administrativo e que, espero, seja de muito proveito para vocês, para que vocês consigam a aprovação no concurso público, tá certo? Aguardo vocês na próxima aula e também no nosso fórum de dúvidas. Um grande abraço.